Filhos queridos e amados, o Fé em Debate está no ar. Gostaria de saber se posso usar véu. A Águida de Maringá. Filha, poder pode, mas qual o objetivo de usar véu? Padre, é Corintos. Perfeito, compreendo o que Corintos diz, e antigamente a igreja prescrevia que as mulheres tinham que usar véu para ir à missa. Porém, esse costume caiu. A pergunta que eu faço: se você for usar véu porque você se sente melhor, tudo bem. Agora, tudo que fazemos para chamar a atenção, então é ruim. Porque aí, aquilo que seria um gesto de devoção se torna um gesto de exibicionismo. Cuidado! Às vezes certas atitudes radicais, às vezes certos exageros, servem mais para chamar atenção sobre nós do que um ato de piedade. Vou dar um exemplo. Alguém que vai numa procissão descalço, aparentemente é um ato de piedade, é um ato de flagelação. Mas se no íntimo da pessoa ela faz isso para chamar atenção, para tentar mostrar que é mais piedosa que os outros, o gesto perde o seu sentido e acaba depondo contra nós. Lembra-se quando Jesus disse: se você for jejuar, não desfigure o seu rosto, para que os outros não vejam que está jejuando, porque senão a recompensa já recebeu? O mesmo vale para a caridade. Tem gente que é caridosa, sim, dá a cesta básica, mas a cidade inteira fica sabendo. Tem gente que ajuda os outros e conta para todo mundo. Então eu pergunto, aquele gesto de caridade, aquela cesta básica, aquela roupa que foi dada, de fato foi caridade ou foi um exibicionismo? Cuidado! Façamos no silêncio, na surdina, só para que o nosso Pai do céu possa ver. Eusilene, Deus a abençoe. Padre. Pois não, querida. Padre, eu tinha um irmão, ele faleceu em novembro do ano passado, dia 13 de novembro. Certo. Num acidente de carro, um acidente muito rude, muito absurdo. Meu irmão tinha 2 filhos, um de 19 e um de 14 anos. Esse de 14 anos, ele não dorme, ele tem pesadelos. E esse de 19 anos chegou esses dias para mim e falou assim que ele precisa ir para Guaíra, onde meu irmão foi enterrado, para fazer uma simpatia no túmulo do pai dele, para que o pai dele passe dessa para outra. Que eles foram ver e o pai dele está vagando. Que o pai dele não passou, o pai dele está vagando. Aí eu perguntei assim: Júnior, como que você sabe disso? Como que a gente não sente isso? A mãe reza para pelo menos sonhar com ele, para saber como é que ele está. Ela não sonha. Agora, como que você consegue ver isso? Ele falou assim: nós fomos lá ver. Só que a mãe deles, eles não são de igreja, a mãe dele bebe muito, inclusive foi o motivo da separação deles. Ele estava separado já há 4 anos. Provavelmente ele foi ver isso num centro espírita. Foi. Olha, ela fazia bastante assim, trabalho. E deve ser um centro espírita de baixíssima categoria, porque cada vez que eu estudo mais, a gente vê que o que tem por aí não é de fato o certo do espiritismo. É uma já deteriorização. Mas não estou defendendo o espiritismo, só quero dizer que existe alguns centros por aí que se diz espírita, mas não tem nada de espírito, é um charlatanismo danado. Então, Eusilene, está me ouvindo? Filha? Oi.
Tá me ouvindo? Tô. Provavelmente ele foi em alguém que diz entrar em estado de mediunidade e pediu para fazer uma simpatia, etc. É. Aí a pergunta que você me faz, É possível isso, padre? filha, Alguém vê essas coisas? não. Porque depois que morremos, só tem um lugar, o coração do Pai. Eu não creio, a igreja não crê que existe alma vagando. Existem almas, sim, que estão num processo de purificação, mas não ficam vagando por aí. As almas, elas têm um lugar junto de Deus. Está me ouvindo, Eusilene? Tô. Orienta teu neto, né? O meu sobrinho. Teu sobrinho, que ofereça uma missa. Não precisa ir lá fazer um trabalho, uma simpatia. A única coisa que podemos oferecer para os que morreram são nossas orações. De Campo Largo nos fez a pergunta a Roseli: Padre, o senhor diz que depois que a gente comunga, a gente tem que rezar. Mas rezar o quê? Filha, tanto é que o cântico na liturgia prescreve assim, que após a comunhão haja não canto de pós-comunhão, não canto de ação de graças, mas um canto de pós. Porque ação de graças, toda a missa é uma ação de graça. Porém, eu entendo quando se falava canto de ação de graças, mas o certo é canto de pós-comunhão, e seja um canto tranquilo, sereno, meditativo, para que as pessoas possam meditar aquele momento sagrado. Então, que rezar, sendo bem objetivo, Roseli? Espontaneamente, entrar em profunda comunhão com Deus. Como diz Romanos, capítulo 12, transformai-vos em hóstias vivas. Então, naquele momento, você é sacrário de Deus, você acabou de receber a comunhão. Então vá ao banco. Se você se sente melhor, se ajoelhe, porque o corpo fala. Então é o momento para você, de joelho, de forma introspectiva, reflexiva, se apropriar das graças da Eucaristia. Mas se você quer uma oração mesmo, Padre, eu queria rezar alguma coisa, eu não sei se eu rezo Ave Maria ou Pai Nosso, eu vou sugerir aquilo que eu rezo depois da comunhão. É a oração Alma de Cristo. Você conhece? Eu vou soltar um pedacinho. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. Já falei, né? Mas se você quiser, você pode procurar qualquer livro de oração, tem lá, Alma de Cristo. O que significa honrar pai e mãe? Quando estão doentes e idosos, é certo deixar só para a responsabilidade de um filho. De fato, está errado deixar sobre a responsabilidade de um filho. Mas cuidar do pai e da mãe é um mandamento de Deus. Existe o mandamento honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, que significa inclusive na velhice, significa na doença. Lugar dos idosos é na família, lugar dos idosos é dentro do lar, não é colocar nem que seja no mais rico asilo, ou casa de recuperação, ou casa de repouso. Porém, não se deve deixar só para um filho. Que todos os filhos se esforcem por revezar, para cuidar dos idosos. A responsabilidade é de todos. Infelizmente, eu vejo pela partilha de vida, se deixa só para um. Mas é claro que é errado. Mara, Padre, tudo bem? Deus abençoe. Você fala de onde? A Neia da Vila Fani. Seja bem-vinda. Qual sua pergunta? São duas perguntas, Padre. Uma é a minha mãe que pediu para fazer. Aí no tempo pascal, ela pediu para perguntar por que o senhor não rezou a hora do anjo do tempo pascal, e sim do outro tempo. E a outra pergunta é assim,
Meu pai, quando faleceu, a gente ficou tão, assim, perdido, né? Que acabou não chamando o padre para encomendar o corpo. É errado fazer assim? Porque a gente ficou meio... Ninguém lembrou de chamar o padre, sabe? Veja, são duas perguntas. Eu sei do que ela perguntou na hora do Ângelus, porque eu não rezei, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, não é? Isso eu não fiz porque muita gente não entenderia que no tempo pascal não se rezaria o Ângelus, porque naquele momento pascal não se reza a Ave Maria. Então como é que eu faria Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, Ave Maria? Seria estranho. Então como o programa chama-se Ângelus, eu preferi manter com a Ave Maria por se tratar das 6 horas da tarde, entendeu? Segundo, filha, é uma prática, de fato deveria ter chamado um padre ou um ministro da esperança, porque hoje a igreja também tem os ministros da esperança. O que é isso? São ministros que foram preparados, delegados e enviados em algumas paróquias, em algumas dioceses. Eu sei que eu estou falando para grandes dioceses e diferentes dioceses, mas existe hoje os ministros da esperança, que são ministros delegados, enviados, devidamente autorizados pelo bispo e enviado pelos padres para fazer as exéquias. Se foi errado, Deus entende o momento de desespero, mas é uma prática salutar. É importante chamar o padre ou ministro da esperança para fazer as orações, tanto para confortar a família, quanto em favor do corpo do falecido. Respondido, Mara? Sim, é que antes ele morreu à noite, ele morreu em casa, e à tarde vinha sempre uma ministra da comunidade. Trazer Eucaristia. Isso, aí ele comungou à tarde e tudo, né? Não, perfeito, eu não estou dizendo que é um erro, que ele pode estar sofrendo por isso. Eu estou dizendo que aconteceu, mas é de costume chamar alguém para encomendar o corpo. Entendeu, Mara? Entendi, padre. Mas que isso não seja motivo de sofrimento para vocês. Tá bom? Inclusive teve uma irmã dele, que as irmãs dele, a maioria são evangélicas. Ela fez lá a oração dos evangélicos, falou um monte de coisa bonita, mas não é a mesma coisa, né, padre? Perfeito. Vamos respeitar as diferenças religiosas. Como você disse, o mais importante aconteceu. Ele recebeu a comunhão, que para ele foi um viático. Quer dizer, a comunhão da via para Deus. Que Deus te abençoe, Mara. Que Deus a proteja. Andréia. Padre, prazer estar falando com o senhor. Prazer todo meu. Você fala de onde? Eu falo Maringá e escuto pela Rádio Colmeia. Um abraço a você e a Rádio Colmeia. Qual a pergunta? Padre, um casal que se casou na igreja, separou e o esposo continua comungando, né? Sim. Ele sabe que não está certo, né? Quem que deve estar chegando e falando para essa pessoa, orientando ela, né? Guarde a sua segunda pergunta, vamos primeiro sobre esta. Você fala de Maringá, né? Isso, Filha, veja, ele está com uma outra pessoa? Está. Então, convém alguém de uma forma tranquila, serena, sem querer se sentir melhor do que ele, orientar a quem está mais próximo. Claro que a decisão será sempre dele. Certo. O importante é a gente querendo ajudar e não fazer disso um pretexto para briga, orientar. Você sabe, Andréia, que mesmo se a pessoa vai na fila da comunhão, o padre não pode negar. Por isso que eu digo, numa atitude de querer orientar, numa atitude de querer o bem para a pessoa, qualquer pessoa que esteja próximo dele, na caridade, deve-se dizer. Mas uma vez dito, a decisão final vai ser dele. Compreendido? Certo, E outra pergunta é, depois que a gente morre, a gente sabe que tem o céu, né? Não sei se eu estou certo ou estou errado. Eu creio nisso, que tem o céu. Claro, a vida, eu creio na vida eterna, é o que diz o creio.
E quando existem religiões que falam que o corpo fica lá e depois Jesus vai vir e vai ressuscitar e já existiu tipo divergências e tal. Onde tem isso na Bíblia, padre, que eu posso estar me referindo, olhando e tipo, aqui eu tenho base nisso? Veja, você está perguntando um dos temas que a gente já falou várias vezes, mas convém citar. Você tem o Novo Catecismo da Igreja Católica? Eu tenho. Você tem? Tenho, porque o senhor me indicou comprar, está emprestado com a minha mãe. Oh, que maravilha! Veja, filha, então eu vou te citar, no Novo Catecismo da Igreja Católica, eu vou citar, por que eu vou citar o Novo Catecismo, não vou citar a Bíblia? Porque no Novo Catecismo você vai ter argumentos, entende? E eu acho que o que você quer, mais do que citações bíblicas, é também argumentos. Então, veja, quando nós morremos, diz o texto, nós temos 3 situações: o céu, o purgatório e o inferno. E nós rezamos no creio. Eu creio na ressurreição. Então você toma no Novo Catecismo, eu estou abrindo aqui, mas está me fugindo das mãos. Diz assim: creio na ressurreição. E você vai encontrar, pode falar. Você vai encontrar principalmente, deixa eu achar o texto exato para você. Posso te responder daqui um pouquinho? Pode. Tá bom, fique com Deus. Beto. Padre Reginaldo, a sua bênção. Deus o abençoe. Você fala de onde? Eu falo de São José, mas eu moro em Curitiba, eu estou no meu trabalho. Bom, eu já passou o experiência de Deus, mas eu não posso deixar passar em branco a graça que eu recebi. Depois de 3 anos de muitas lágrimas, padre. Muitas lágrimas. Tudo aquilo que eu esperava, Santo Espírito me deu. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não podia deixar de falar isso para o senhor. Mas você não quer contar? Claro que eu quero, por favor, se o senhor me permitir. Por favor, pode falar. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Fé em Debate, né? Tá. Mas foram 3 anos, assim, de muita luta da residência que eu moro, a casa que eu moro, tá? Eu adquiri esse imóvel, mas eu não tinha documentação, tá? A gente entrou com uma ação, essa ação foi indeferida pela juíza, sabe Deus por quê? Eu até entendi em parte, porque a gente juntou mais documentação e luta dali, e um dia eu até escrevi uma carta para levar para o senhor, tá? Mas agora eu prefiro falar ao vivo. Um dia eu estou no supermercado, tinha um senhor distribuindo santinhos, sabe esses santinhos de Santo Expedito com a oração no verso? Certo. Alguém pegou e largou dentro de um carrinho vazio de supermercado. E eu peguei, guardei e levei para casa. Deixei na minha carteira no guarda-roupa. Quando o senhor e o Edu no Rogai por Nós começaram, eu corri, não pensei 2 vezes. Corri, peguei lá, comecei a fazer a novena. Eu cancelei o compromisso. Eu falei, não, nesse horário do Padre Reginaldo e do Edu, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que fazer, me ajoelhar e lágrimas e pedindo a ele, pedindo. Houve uma petição, tá? Porque o Ministério Público foi defender os direitos da outra pessoa. Existia uma outra parte nessa história. Certo. E o meu advogado foi bem claro, falou, Beto, vai haver contestação, então não se iluda, a gente vai ter que encerrar esse processo e recomeçar um outro do zero, e vai ter disputa judicial. Depois que ele desligou, eu falei, não, Santo Expedito não vai deixar acontecer isso. Na quarta-feira, na verdade isso aconteceu na quarta, mas na quinta-feira, foi anteontem, por volta de 9h30 da manhã, ele ligou para mim e disse, olha, saiu o resultado e o juiz deferiu a teu favor e está tudo resolvido. Louvado seja Deus, Beto. Para sempre seja louvado. Amém. Fique com Deus. Eu tenho um compromisso com a Associação Evangelizar, mas esse compromisso, padre, eu prometi a Santo Expedito que eu vou entregar nas suas mãos. Tá certo. Não entrego para ninguém. Então venha. Eu vou ter que entregar nas suas mãos. Então eu venha. Vou falar com a Zélia, com alguém. Tá bom, e marque um horário comigo. Eu só preciso de uma coisa. Só que o senhor vai ter que me dar um presente. Qual? Um abraço. Ah, por favor, será um maior prazer, Beto. Por favor. Por favor, com certeza, eu vou esperar. Filhos, eu vou responder lá de Maringá, achei aqui, tanto é que está tão grifado. Você vai encontrar, filha, no Novo Catecismo, anote ali, do número 1020, Andréia, do 1020, todas as respostas que você precisa. E pode crer,
Eu estou citando porque eu conheço de cor e salteado esse texto. Do 1020 ao 1060. Do 1020 ao 1060. Catequistas, é um tema que vale a pena você ter na ponta da língua. Inclusive, uma resposta sobre a questão da reencarnação, vocês encontrarão no número 1013. E vou repetir de novo. Respondendo então mais uma vez para Andréia de Maringá, já que tem o novo catecismo, mais uma vez, sobre o tema da reencarnação, eu cito o número 1013 do novo catecismo. Anotou? Sobre o que vem depois da morte, do 1020 ao 1060. Nós vamos colocar lá, inclusive, sobre reencarnação, que número que é? 1013. E depois nós vamos colocar também à disposição para catequistas, formadores de opinião, que não tenham medo de responder essa pergunta e mais ainda de saber a resposta, do 1020 ao 1060. Espero ter respondido. Maria. Padre Reginaldo, tudo bom? Tudo bem, você fala de onde? Eu falo de Ivaiporã. Pois não. Padre Reginaldo, eu tenho uma dúvida e eu gostaria que o senhor me ajudasse a esclarecer. Sem dúvida. Uma pessoa que trabalha como ministra da Eucaristia, mas não vive bem com a família, com os filhos, e um dos filhos, ela não gosta, ela excluiu o filho da família. E só que ela vai para a comunhão, ela ajuda na igreja. Isso é certo, Padre Reginaldo? Maria, claro que não é certo. A questão é como agir. Vamos devagar e isso vale para todos. Primeiro, perfeito, ninguém de nós somos. Exato. Eu sempre gosto de... Mas eu já não vou fugir da resposta não, querida. Eu só primeiro quero fazer uma reflexão. Nosso Senhor deixou para nós que a medida que usarmos para julgar os outros, será a medida que Deus usará para conosco. Certo. Então eu tenho muito medo e digo para você, cuidado nos nossos juízos. São muito perigosos. Porém, isso não significa que devamos nos omitir. Então, neste caso, como agir? Todo ministro extraordinário da Eucaristia é delegado pelo pároco, não é pelo bispo, é pelo pároco. Tanto que um ministro extraordinário da Eucaristia não é para a vida toda. Cada diocese tem um tempo. Eu posso dizer por algumas que eu conheço. Algumas dioceses são 4 anos, outras 6, outras 8. Mas são ministérios que são delegados. Portanto, eles expiam, eles terminam. Neste caso concreto, é de bom tom que se procure o padre e se coloque essa realidade. Porque quando, por exemplo, a gente vai nomear um ministro, a gente faz uma entrevista, há uma preparação e a gente supõe conhecer o ministro ou a ministra. Mas às vezes tem muitas coisas que a gente não sabe, que o povo sabe e o padre não sabe. Então convém chegar, olha padre, eu não vim fazer fofoca, eu apenas vim colocar que esta pessoa, por este problema, não é um bom exemplo para ser ministro da Eucaristia. Talvez o padre não vá, pelo menos eu agiria assim, não tiraria de súbito, não tiraria imediatamente, esperaria, só se é um caso grave, eu já tive problemas assim, que era um caso escandaloso, então você tira na hora. Mas nesta possível renovação, não se renova o ministério, entendeu, Maria? Entendi. Então, a minha resposta está em duas. Primeiro, temos que nos cuidar muito com o nosso julgamento. Exato.
Porque da mesma forma que julgamos, seremos julgados. O quanto tivermos de misericórdia com as pessoas, Deus terá conosco. Porém, isso não pode ser motivo de omissão. Com quem falar? Com o padre. E não numa atitude de fofoca, mas numa atitude de edificação. Porque, de fato, se uma pessoa tem uma vida que não está de acordo, acaba sendo um motivo de escândalo para outros. Exato. Tá certo, Maria? Tudo bem. Obrigado por ter ligado, que Deus a abençoe. Emília, Só benção, padre. Deus abençoe. Fala Então, de onde? Eu queria fazer uma pergunta para ver se está certo ou está errado. O meu marido separou, foi embora de casa, né? Sim. Faz 3 anos e 3 meses. E ele está vivendo com outra pessoa. E ele não quer separar no papel, porque ele disse que depois que separar, ele não pode confessar e comungar. E ele está confessando e comungando. Filha, não sei a quem ele está se enganando, né? É, Não sei a quem ele está enganando. Me escapou o C aí, que está enganando a ele mesmo. é isso. Emília, tá. E como você age diante disso? Então, como eu casei assim, usando o sobrenome dele, né? Eu queria separar para mim não usar mais, porque não tem mais por que eu usar, vai separar no papel, né? Tá, filha, tudo bem. Eu entendo esse teu aspecto de querer separar, porque ele já se afastou. Aham, Só que continua tua vida. aham. E ele vai prestar conta da vida dele diante de Deus. Eu acho que agora, cada um tem que seguir seu caminho. Pois é. Agora, E eu tô certa, padre, querer separar no papel, porque eu não acho mais por que usar o sobrenome dele. Eu me sinto até mal quando eu vou no médico assinar qualquer coisa lá, sempre usar o nome dele. Eu não quero, eu não tô me sentindo bem. Porque ele tá vivendo com outra pessoa, né? compreensível, filha. Agora você pretende arrumar alguém na tua vida? Não. Então, Se Deus quiser, não. fique sozinha, siga teu caminho, siga tua vida. Não é errado. Simplesmente você está querendo tornar claro aquilo que já é. Só que, claro que o caminho não seria a separação, mas não dependeu muito de você, não é? Claro que não, porque ele já 3 vezes ele saiu de casa e voltou. E daí agora é a 4ª vez que ele saiu, então mais tempo que ele ficou fora é agora, sabe? Então agora eu não acho mais porque eu não aceito mais ele agora, né? Porque antes eu sei que ele não vivia com outra pessoa, saía só porque, sei lá, ele era muito rude com os filhos, comigo, né? Ele era muito agressivo com palavrão. Então eu acho que agora não tem mais volta. Para mim não tem, né? Porque eu estou vivendo muito bem, eu vivia com pressão alta, eu vivia assim, sido internada, passando mal, às pressas, e agora depois que ele saiu, nunca mais a pressão subiu, nunca mais eu fui internada às pressas, que eu me sinto muito bem assim. Você está com quantos anos? Eu estou com 55. Siga teu caminho, Emília, e seja feliz. Padre, moro em Rio Negro, tenho 9 anos. Ontem, eu e minha mãe fomos limpar a capela aqui e nós rezamos pelo Senhor, em frente do Santíssimo. Obrigado, Jane. Beijo, querida. Que Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Graças às orações de vocês que a gente se mantém em pé e fervoroso. Filhos queridos, aqui veio uma pergunta. Padre, gostaria de saber, é lá de Roncador, está nos escutando agora. O que é a besta que está na Bíblia? Bom, eu até entendo, a gente às vezes se esforça para poder compreender a pergunta. Quando mandarem, tente ser um pouquinho mais específico. Mas eu sei que a besta é em relação ao texto de Apocalipse 17, 10 a 11. 17, 10 a 11, diz lá sobre a besta. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, existe um outro, ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer um pouco de tempo. A besta que existia e não existe mais, ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Veja, os reis de que fala esse texto são os imperadores romanos. Lembre que o Apocalipse, muita gente diz que é um texto que fala do fim do mundo que virá. Não é uma boa interpretação.
o Apocalipse foi um livro escrito no tempo, pouco depois da ressurreição de Jesus, em códigos, simbolismo. O Apocalipse não é para causar medo. Simplesmente os cristãos perseguidos não podiam falar de forma aberta. Então São João escreve usando de simbologia. Veja, a besta, aqui podemos entender cronologicamente a partir da vinda do Senhor, como os 5, Augusto, que foi do ano 31 a 14 depois de Cristo, Tibério, depois Calígula, depois Cláudio, Vespasiano, que dura pouco, Tito, só 2 anos, o 8º é Domiciano. Então a besta no Apocalipse é vista como o imperador de Roma, Domiciano, como foi explicado. Espero que você, de maneira figurada, tem lá 666, o anticristo. Lembrando que esses imperadores levaram muita gente à fogueira, à morte, os mártires. O simbolismo do 666 que você encontra no Apocalipse é o número 6 repetido, quer dizer, perfeição da maldade. 666 não tem nada a ver com o Papa, viu? Queridos irmãos e irmãs, tem tantas perguntas que a gente precisaria de mais tempo. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai, santificai e protegei o teu povo. Abençoai aqueles que nos acompanham, aqueles que rezam conosco. Aos catequistas, dai discernimento, às lideranças, ânimo, aos sacerdotes, santidade. Abençoai, Senhor, e termino com a bênção do lar para todos vocês. Um abraço carinhoso. Evangelizar é preciso.